Aleluia, glória a Deus. Uma boa tarde a todos. Eu cumprimento cada um com a paz do Senhor. Eu cumprimento cada ouvinte, cada pessoa que está assistindo esse programa, cada família. Amém. Você de cada congregação também. Em primeiro lugar, eu quero mandar um abraço para o meu pastor Ginaelson, da congregação Arraial de Deus, pela qual eu faço parte, do campo de missão da Assembleia de Deus, que fica na rua Minas Gerais, bairro Novo Horizonte. Amém. Vamos deixar um versículo, uma palavra para a nossa meditação, para o nosso estudo de hoje. Eu vou falar aqui no Evangelho de Mateus, ou São Mateus, o Evangelho sinótico de Jesus Cristo, a qual escreveu o servo Mateus, que andou com Jesus. Amém. Mateus 22, 14. A palavra de Deus diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Amém? Repetindo, vou até segurar a Bíblia aqui. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Essa passagem, primeiramente, é uma parábola contada pelo próprio Jesus, onde ele conta que teve uma borda, o rei fez um jantar, um banquete, e só poderia participar aqueles que tivessem converte nupciais. Se você vê desde o início do capítulo 22 até o final, do versículo 1 até o 14. Eu já li desde o final, já li do 14. O 14 fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas ele explica por que isso. Porque nesse jantar solene, eu acredito, que só poderia permanecer aquele que tivesse com a veste nupcial, aquele que tivesse a caráter, aquele que tivesse de acordo para sentar naquela mesa. É tipo assim, vai ser igual nós, quando for na hora do arrebatamento, né? A palavra de Deus fala que vai ser no abrir e fechar de olhos. Algumas Bíblias falam no abrir e piscar de olhos. Mas não interessa. O que interessa é que vai acontecer e que a última trombeta vai soar. Aqueles que vão sentar com o mestre, que vão sentar ao lado do mestre, vão ser aqueles que tiverem de acordo a caráter, né, como eu posso dizer, a caráter de sentar ali, de participar do reino prometido. Como? Aqueles que tiveram uma vida de santificação, aqueles que tiveram uma vida, né, uma vida separada, aqueles que foram separados. Veja bem, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Chamados vai ser muito, mas escolhidos vai ser só aqueles que realmente se separaram. Entendeu? Eles se separaram como? Que se prepararam, que levaram uma vida de santificação. Em Hebreus 12, 14 fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Eu não sei se é Pedro ou se é João que fala em uma carta que assim, seja santo, porque Deus é santo. Seja santo em toda a sua maneira de viver, certo? Então a palavra é essa, sobre santificação, né? Sobre herança, sobre herdar, né? Se nós formos numa passagem, né, diz assim, uma passagem bíblica, ela vai dizer assim, que nós somos herdeiros e co-herdeiros do trono. Isso daí, se não me engano, está em Gálatas 8,17 ou em Romanos 8,17. Que nós somos herdeiros e co-herdeiros do trono. Mas vai depender de mim.
essa herança, né? A Bíblia diz também que o reino de Deus ele foi separado desde a fundação do mundo para nós. Então nós somos privilegiados. Mas esse privilégio é para todos, mas nem todos querem esse privilégio. Exemplo, eu vou abrir aqui a Bíblia, no livro de João, em João, capítulo 1. Deixa eu procurar aqui, João, Lucas, João, está aqui, João, capítulo 1, vou ler aqui no verso 12, o que é que fala? No 11, diz assim, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Em algumas interpretações fala, e os seus não o conheceram. Tá. O 12 diz assim, claramente, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Lá em Filipenses 2,9 fala que ele é o nome sobre todo o nome. Veja bem, está dizendo que todo aquele que nele crê foi feito filho de Deus. Tem uma passagem lá em Mateus que fala assim, aquele que me confessar perante ao homem, naquele dia eu confessarei perante ao Pai. Amém? Lá em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 13, 11 a 13, fala dessa escolha, né? Fala que vai abrir os livros, o livro da vida e o livro das obras. Aquele que tiver o seu nome no livro da vida vai ser escolhido, entendeu? Se eu for, por exemplo, em João, continuando em João, eu vou abrir aqui no 3, para ler o 3. O que é que fala quando Jesus teve um encontro com Nicodemos? Olha o que ele falou aqui no 3, vamos ler o 5, por exemplo. Jesus respondeu, em verdade, eu lhes digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Outra condição, nascer da água do Espírito. Eu vou nascer da água do Espírito, eu tenho que viver para Deus. Se eu não vivo para Deus, eu ainda não nasci de novo, eu ainda sou uma velha criatura. Se eu ainda não deixei a rapina do mundo, eu ainda sou uma velha criatura. Eu ainda não sou uma nova criatura. Entendeu? Eu ainda não herdei a mansidão, o domínio próprio, autocontrole, temperança, que lá fala sobre os frutos do Espírito, lá em Gálatas, né? Fala mais aqui no 8, no 7, no caso. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Aí quando Nicodemos, que era um mestre da lei, um fariseu, foi ter um encontro com Jesus, que disse, eu vejo que tu és santo, eu vejo que tu és diferente, e me explica como eu posso entrar no reino. E Jesus chegou com ele e fala, olha, aquele que morrer para o mundo e nascer de novo. Se eu for lá em Mateus 16, 25, fala, aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, perdê-la-á, mas ganhá-la-á. Quem perder sua vida por amor de mim, vai ganhar uma nova vida. Entendeu? Ele fala isso, né? Antecedendo. Ele fala lá em Mateus 16, 24, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, ou seja, negar, negou eu. Teve uma vida de comunhão, teve uma vida de santificação. Amém? A situação é essa. Em primeiro lugar, eu vou falar aqui sobre estilo de vida. Estilo de vida, se eu for lá em 1 Coríntios 13 e 14, fala, entrai pela porta estreita, porque espinhoso é o caminho, mas que leva à salvação, ou seja, aqueles que entraram pela porta estreita e permaneceram. Apocalipse 2,10 fala, aquele que for fiel até a morte receberá o galardão que é a coroa da vida, ou seja, aquele que permanecer na porta estreita até a morte, esse vai se salvar.
Mas tem muita gente que entra por essa porta estreita e quer alargar a porta. Hoje em dia, o que mais a gente vê, pessoas querendo alargar a porta. E a porta nunca vai deixar de ser estreita. Dois estilos de vida vai te levar ou à vida eterna ou à condenação eterna. Veja bem, a condenação eterna. Ele fala na Bíblia que aqueles que não aceitaram a Jesus, automaticamente já são condenados. Ele está falando do ímpio. Ele está falando do ímpio. Aqueles que não me aceitaram vão para o lago de fogo. E aqueles que me aceitaram vão subir. É simples. É só a gente ter uma vida de comunhão. É só a gente ter uma vida de santificação. E a parte de comunhão, primeiramente, ela está atrelada à escolha. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas eu posso falar o que Deus chamou todo mundo. Se a gente for lá em Jeremias 1,5, né? Fala que ele foi escolhido desde o ventre da mãe. Bora ver uns versículos aqui. Eu vou ler aqui no Salmo 70, versículo 6. O que é que o salmista Davi está falando? Em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento. Tu me tiraste do ventre materno. A ti se dirige constantemente o meu louvor. Amém? Falando do ventre materno, mais uma vez está falando que foi escolhido. Vamos ler no Salmo 139, versículo 13. Diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Voltando aqui para o 139 primeiro, olha o que ele fala aqui, interessante. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Ou seja, se aquele que nos formou desde o ventre, ele sabe de tudo. Ele sabe a quantidade de fio de cabelo que cada cidadão da terra tem na cabeça, né? Porque ele não formou só as pessoas, mas ele formou toda a terra. Se a gente for lá em Gênesis 1, fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quem cria, conhece, porque criou. Quem faz, quem fabrica, conhece, porque fez, fabricou. Bora aqui para... Eu vou abrir Isaías 44, versículo 1 e 2. Eu vou ler assim: mas agora, escute, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que o criou e formou desde o ventre materno, e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi. Tem um detalhe aí: aqueles que são chamados, tem um chamado, poucos são escolhidos, mas aqueles que ele escolheu para viver na glória, e olha, aquele que ele chamou, tu já está protegido, tu é chamado, tu vive uma vida de santificação, tu tens ao teu lado, nós temos ao nosso favor Deus, como nosso advogado fiel. Se eu for lá em Isaías 41, 10, o que é que fala? Não temas, porque eu sou contigo. Amém? Se eu for em Salmo 54, 17, o que é que está escrito? Nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá. Amém?
Se eu for em Lucas 10, 19, ele falou que eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. O poder é só dele. Ele não divide a honra nem a glória dele com ninguém, não divide. Mas ele nos dá um poder, não igual a ele. Mas ele falou lá em Mateus, em meu nome farão milagres maiores do que eu. Mas para isso acontecer, precisa de um preparo muito grande. Precisa de uma vida íntegra com Deus, uma vida de oração, de jejum, de comunhão, uma vida de santidade, uma vida de ler a palavra, meditar na palavra, como não sendo a palavra um livro qualquer. Salmo, capítulo 1, versículo 2, fala que eu tenho prazer na palavra, nela medito de dia e de noite, ou seja, meditar não é uma simples leitura. A gente sempre é bom pedir um discernimento para o Espírito Santo, antes de ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando. A palavra de Deus é o próprio Deus, através do Espírito Santo. Tanto que, lá em 1 Timóteo 3,16, fala o quê? Toda palavra é inspirada por Deus. Bora em Mateus capítulo 25, o versículo 46, já no finalzinho do capítulo. Olha bem. E estes irão para o castigo eterno, para a justiça irão para a vida eterna. Porém, os justos irão para a vida eterna. O ímpio irão para a condenação eterna. Ou seja, o livro da vida vai ser aberto. Tu está escrito, sobe. Tu não está escrito, desce. Só isso. Entendeu? É simples. Exemplo. Lá em Marcos 2,17, os fariseus perguntaram: Mestre, por que que o Senhor anda com prostitutas? Por que que o Senhor anda com ladrões? O que é que ele falou, Jesus? Eu não vim para os sãos, e sim para os doentes. Essa mesma palavra está no Evangelho Sinótico de Lucas 5,31. Ele fala: quem precisa de médico são os doentes. Eu vim para salvar o mundo. Se você for lá em João 3,16, bora ler aqui detalhadamente. João 3,16 e o 17 eu vou ler. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no 17 diz assim: porque Deus enviou o Filho ao mundo, seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A situação da gente se salvar, basta querer. Querer não é só falar, a gente tem que tomar uma atitude para se salvar. E Deus, Ele quer aqueles que tomaram essa atitude. Qual é a atitude? A atitude de seguir Ele, a atitude de largar o mundo, a atitude de largar a vaidade, a atitude de largar os prazeres, a atitude de largar o eu, a atitude de largar a mentira, a atitude de largar as velhas coisas. Tanto que se a gente for lá em 1 Coríntios 5,17, fala: aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura, as velhas coisas já se passaram e tudo se fez novo. Se eu sou uma nova criatura, tudo é novo. Agora, há quem se diz uma nova criatura, mas ainda faz coisa velha. Será que é realmente uma nova criatura? Porque ainda está carregando coisas, rapinas daquela época? Ainda não mudou. Precisa nascer de novo. Precisa de uma regeneração, uma nova vida. Amém? E eu quero falar também sobre o início da salvação. No início da salvação, ele diz, o que eu acabei de ler, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira
enviou o seu Filho a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quer dizer, ele veio para salvar, Jesus veio para salvar. Mas ele não vai obrigar ninguém a salvar. Lá em Apocalipse 3:20, o que é que ele fala? Eis que estou à porta e bato. Se tu ouvires a minha voz, entrarei na tua casa, e eu cearei contigo, e tu cearás comigo. Ou seja, o que é que ele quer dizer? Eu vou fazer morada na tua vida. Se tu abrir a porta, qual é essa porta? Se tu abrir o meu coração, teu coração para mim. É a porta, abrir o coração. Veja bem, Jeremias fala sobre isso no Antigo Testamento, fala assim, e me buscareis, e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. Aquele que realmente abre o coração. Amém? Então, a palavra é essa. É uma palavra que tem a ver com a salvação. É uma palavra que tem a ver com o estilo de vida. Concluindo, aquela pessoa que tem um estilo de vida diferente do estilo de vida mundano, esse vai ser escolhido. Em Apocalipse 2:10 fala que aquele que for fiel até a morte receberá o galardão, que a coroa da vida vai ser escolhido, vai ter um nome no livro da vida, sem ser apagado, porque tem muita gente que teve o nome no livro da vida, mas só que Jesus apagou. Porque tem muita gente que desistiu. Amém? Mas lá em João 16:33, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Eu deixo essa palavra para a gente perseverar, para a gente colocar em prática, não somente ouvir, mas colocar em prática. Lá em Tiago 1:19 fala que nós não seremos só ouvintes, mas também praticantes da palavra. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos orar aqui, mas primeiramente eu vou falar quais são os dias de culto na minha igreja. É dia de quarta, certo? Que é geralmente a campanha. É dia de sexta, que é culto de ensino. E no domingo, que é o culto da família. Eu congrego na Igreja Assembleia de Deus Missão, Arraial de Deus, que fica próximo à rua Minas Gerais, no bairro da Cidade Nova. Amém? Quem quiser ir, já convidei desde agora. O meu telefone para contato é 949-8430-6230. Pela glória de Deus, pela graça de Deus, eu ministro louvor também, eu toco no violão. Se que alguém quiser me contratar para tocar num culto ou numa cruzada, independente do que for. Então vamos orar para encerrar aqui. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesse momento eu te apresento cada alma que ouviu essa palavra, aleluia, mas que essas pessoas possam colocar em prática, possam tomar uma direção na sua vida, para que essas pessoas possam te buscar, porque o Senhor está atrás dos verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Nesse momento vai tocando agora em cada coração, vai tocando agora da planta dos pés até o alto da cabeça desse ouvinte, desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa, quem sabe está desempregada, quem sabe está no leito de enfermidade, quem sabe está passando por uma cirurgia. Nesse momento eu te peço, meu Pai, usa a mão do médico, do cirurgião, do anestesista naquela sala, e entra com teu prodígio, com a tua maravilha, meu Pai, e visita toda a família, entra com a tua paz, porque tu és o príncipe da paz. É que eu me despeço em braço de oração, e te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, aleluia.